Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse aqui é o primeiro de uma pequena sériezinha de vídeos que eu comecei a gravar e quero estar disponibilizando para vocês sobre o tema do DataVis, ou seja, da visualização de dados. Nessa pequena série eu quero explorar de forma simples ainda, tá? Alguns dos visuais mais básicos que o Power BI nos oferece para efeito de visualizações de dados, mais especificamente aí dos KPIs, dos indicadores, tá? Então, sim, eu vou começar pelos cartões. O Power BI nos oferece uma série de visuais de cartões, que são elementos gráficos de ordem direta, ou seja, que nos servem quando precisamos mostrar algo bruto, algo absoluto, de forma simples e direta para o nosso stakeholder, para o nosso colega de trabalho, para quem vai consumir o nosso relatório, tá? O primeiro desses elementos que eu quero abordar nesse vídeo aqui é o cartão de linha múltipla. É um visual que não é novidade, ele já existe no Power BI desde o seu lançamento, sempre esteve aqui disponível, tá? Mas sobre o qual a gente acaba encontrando pouco material na internet, ele é pouco explorado, e eu não consigo entender o porquê, porque ele é bastante útil, ele pode servir a várias coisas, a gente só precisa explorar um pouco melhor os recursos que ele nos oferece, e é isso que eu pretendo aqui, tá? Então, para ser bem direto, como que a gente encontra ele? Eu estou com o PBX aqui aberto, que é o meu laboratório, onde eu faço as minhas brincadeiras do dia a dia, e eu já estou trabalhando com a versão de maio. Então, vocês vão perceber aqui pelo visual da página que eu já estou utilizando o recurso de interação no objeto. Para quem não estiver utilizando ainda esse recurso, vai encontrar ele na paleta do lado direito, ali no painel de visualizações normal, tá? Não tem nenhuma dificuldade de encontrar esse visual. Para quem já está com a versão de março para cá, como que a gente deve proceder então? Menu, página inicial. Ao centro da tela, nós vamos ter aqui o grupo de comandos inserir, e dentro do grupo inserir nós temos aqui a nova paletinha de visuais que veio no update de março. Tá? Basta abrir as opções e mais ou menos aqui no centro da tela vocês vão encontrar essa seçãozinha aqui, ó, medidor, cartão e KPI. Dentro dela nós vamos ter aqui o cartão de linha múltipla. É esse ícone que eu estou sinalizando de azul na sua tela nesse momento, tá? Para inserir, basta selecionar ele e ele vai aparecer no centro da sua área de relatório. Eu já tenho um aqui inserido, vou selecionar ele para a gente falar a respeito. Eu trouxe apenas aqui a medida principal do meu modelo, tá? O meu total real. Simples assim. Não vou entrar no mérito de construção de medidas, de cálculos, não é esse o nosso foco aqui hoje, beleza? Então, simplesmente eu trouxe ele para cá e deixei ilustrado o seu valor. A diferença do cartão de linha múltipla para o cartão simples, para o cartãozinho trivial, é que o cartão de linha múltipla, como o nome sugere, ele permite que você trabalhe com mais de um valor dentro dele, coisa que o cartão tradicional não aceita, tá? Então, nesse momento, eu tenho uma medida, um cálculo, e estou expondo um número de maneira didática para quem for consumir o meu relatório. Em termos de visualização, ele é simples, ele não oferece nada muito elaborado, tá? Então, para quem é um decisor e tem facilidade em lidar com números absolutos, ele tem um efeito prático muito intenso. É bater o olho e entender o que está se passando ali. O que eu quero ver é um número, o número está ali devidamente exposto. Eu posso trabalhar a fonte, o padrão da fonte, se eu quero negrito ou não, enfim, coisas de firula, tá? Mas a maior parte do pessoal para nisso e não vê outros recursos que ele nos oferece, e é isso que eu quero mostrar. Bom, o principal ponto é esse de eu poder, dentro do mesmo elemento visual, trazer uma informação complementar. Ok? Então, se eu quero fazer aqui uma comparação, por exemplo, planejado contra realizado, aqui eu tenho o meu realizado. E eu queria saber quanto que eu atingi do meu planejado. Bom, eu tenho isso também dentro do meu modelo como uma outra medida. E eu posso trazer ela aqui dentro do mesmo elemento visual. Então, basta que eu acesse aqui as opções e eu vou perceber que aqui embaixo, na seção de campos desse visual, eu tenho mais de um quadrante. Olha aqui, ó. Esse é o ponto. Eu tenho mais de um quadrante.
Então eu posso trazer para dentro do mesmo elemento mais uma informação. Como que eu faço isso? Da maneira mais intuitiva. Vou clicar em adicionar dados e vou selecionar aqui das opções que vão se abrir aquela que eu desejo. Eu quero trazer o percentual alcançado. Quanto que eu alcancei do meu planejado. Perfeito? Então eu passo agora a olhar para o meu cartão e eu passo a ter uma visão mais composta. Eu tenho dois cálculos, eu tenho dois indicadores dentro do mesmo elemento visual. Porém, grosso modo, ele ainda está meio sem graça, digamos assim. Ele podia ser um pouco mais interativo, ele poderia me dar uma percepção um pouco melhor. E aí que entra o que eu quero mostrar. Quais são os elementos desse cartão? Quais são as características dele? Bom, em primeiro lugar, ele está sempre alinhado à esquerda. Todos os elementos, todos os seus componentes estão alinhados à esquerda. Então, se você olhar dentro do quadrante com atenção, você vai verificar que os números, os títulos e subtítulos estão todos alinhados à esquerda. E lá na extremidade esquerda, nós temos um elemento visual característico que é esta barra vertical aqui, ó. Perfeito? Que eu já vi ser contestado, às vezes, fala, pô, isso não serve para nada, não deveria nem estar aí, vem aqui e desabilita porque não aborrece. Olha, lógico que existem gostos e gostos, existem vertentes que você pode explorar, mas ela não é inútil não, dá para usar ela de algumas formas interessantes. Ela tem uma característica muito boa, que é a seguinte, você pode aplicar uma formatação condicional para a sua cor. A cor dela pode ser determinada condicionalmente com base em algum cálculo que você tem. E com isso você consegue enriquecer o seu visual. Perfeito? Como que a gente pode fazer isso então? Eu seleciono o visual. Aqui no pincelzinho vou clicar em mais opções. Para quê? Para que aqui do lado direito, no painel direito, eu tenha acesso ao painel de formato, onde eu vou conseguir trabalhar esses demais aspectos, perfeito? Eu vou deixar aqui quieto o rótulo da categoria, o valor de texto explicativo, não é neles que eu quero me concentrar nesse momento. Em relação a esse visual, o que eu quero chamar a atenção nesse vídeo é para essa seção aqui, para a seção cartões. Aqui você tem uma série de recursos que você pode utilizar. Você pode estabelecer um conjunto de bordas. No meu caso, vocês vão notar que está um cinza bem sutil, bem suave, formando um quadrado, uma moldura, tá, ao redor do meu cartão. Então, isso é possível através desse recurso aqui. Perfeito? Perdão, deixa eu selecionar ele novamente. Então, como que eu faço isso? Aqui, selecionando as opções. Cada uma delas pode ser selecionada individualmente, superior, inferior, esquerda e direita. Eu posso trabalhar a cor e o peso da estrutura de tópicos, perfeito? A cor da estrutura, ou seja, a cor da linha, ela é fixa. Eu tenho que escolher dentro da paleta de cores que eu estou trabalhando ou entrar com o código hexadecimal ou RGB da cor específica que eu queira. Okay? Eu posso trabalhar o peso da estrutura, é a espessura dessa linha. Perfeito? Vou trazer ele aqui mais para a direita, para que a gente consiga aí verificar simultaneamente aqui na mesma tela. Tá? Então eu posso tornar essa moldura mais espessa ou mais fina, de acordo com o meu interesse. Ou eu posso simplesmente eliminá-la. E eu posso trabalhar também a cor de fundo do visual. Por padrão, ele vem sem cor nenhuma. Mas eu posso trabalhar, tá, aqui, dessa maneira, a cor do fundo. Se eu não quiser trabalhar com uma cor fixa, notem que para esta opção da cor de fundo, eu tenho aqui a opção da formatação condicional. Okay? Mas não é dela que eu quero falar exatamente agora, nesse momento aqui. O que eu quero é tratar desse cara aqui, da barra de destaque, que é exatamente essa barrinha vertical que está aqui, tá? E do como ela pode contribuir para você criar uma visualização um pouco mais interessante. Quais são os aspectos dela que eu posso estar trabalhando? Bom, eu posso habilitá-la ou desabilitá-la, simples assim.
ok? Se eu não quiser desabilitá-la por completo, se eu quiser deixar ela ali visível, eu posso alterar a sua cor, novamente, e a sua largura. Eu posso tornar ela mais ou menos espessa, ou seja, eu posso fazer com que ela chame mais ou menos a atenção do visualizador, trabalhando aqui o aspecto da largura. Perfeito? E o interessante que eu quero mostrar, que é uma coisa que eu não vejo ninguém falar disso, é a opção da gente aplicar nela a formatação condicional da cor. Ok? Bom, o que eu tenho no meu visual? Eu tenho aqui uma medida que me diz o quanto eu atingi da minha meta. Então, o que eu quero aplicar aqui nesse momento, dando como ideia para vocês, depois vocês podem pensar pontualmente cada caso que vocês estão trabalhando, eu quero que essa cor seja modificada de acordo com o contexto, de acordo com o resultado dessa expressão. Então, se eu atingir o meu objetivo, se eu atingir o meu planejado ou ultrapassei, eu quero uma cor positiva, um verde, um azul, ou qualquer cor que me diga que eu atingi a minha meta. E se eu estiver abaixo, se eu não atingir essa meta, eu quero que ela seja colocada numa cor negativa. Uma cor que me chame a atenção, um laranja, um vermelho, um amarelo, alguma cor que me chame a atenção para que algo não foi satisfatório. Beleza? Eu posso fazer isso. Então eu vou clicar aqui no botãozinho FX e ao centro da tela eu vou ter aqui a janela de formatação condicional. Perfeito? Aqui nessa janela de formatação condicional eu vou estabelecer, tem várias maneiras de trabalhar, ok? A forma mais consistente é a que eu vou mostrar aqui, tá? Dá para lançar mão de alguns artifícios meio bobos aqui, que até podem dar um resultado, mas que podem depois surpreender você negativamente, tá? Então vamos fazer direitinho. Vamos criar uma regra e estabelecer sobre qual campo eu quero essa regra. Eu não quero sobre o total real em si, eu quero sobre o percentual alcançado. Então eu altero o campo aqui para que essa regra seja baseada sobre o percentual alcançado. E agora eu vou trabalhar exatamente os elementos da minha regra. Então, se esse percentual alcançado for maior ou igual ao mínimo que essa medida possa me retornar e menor do que zero, isso é muito importante, ok? Menor do que zero, então eu quero que a minha barra seja vermelha. Então vou escolher aqui o vermelho mesmo, não vou elaborar demais. Agora eu vou acrescentar uma nova regra. Ok? Então, se o valor retornado por essa medida for exatamente zero, então eu vou colocar apenas o sinal de igual e em mim eu vou aplicar o número zero. Se ela for exatamente zero, apenas essa condição, então eu quero que a barra fique cinza, um cinza bem escuro aqui. Pronto. Neutro, algo neutro. Ou seja, eu empatei. Beleza? E se ela for maior que zero, aqui que muita gente se confunde, esse era um outro aspecto que eu queria abordar para reforçar no vídeo. Muitas vezes o pessoal me chama, eu estou em dificuldade para estabelecer as regras. A dica que eu quero dar para vocês é sempre ter atenção a este conjunto, a estes conjuntos de regras aqui. É aqui que você precisa prestar atenção. Elas não podem entrar em contradição umas com as outras. Se eu já estabeleci um padrão para quando ela é igual a zero aqui, eu não posso colocar aqui maior ou igual de novo. Eu vou estar gerando uma incongruência, eu vou estar gerando um ponto de conflito para a regra. Ok? Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, ela tem que ser uma coisa só. Ok? Então essa é a dica que eu quero passar para o pessoal que tem às vezes dificuldades na hora de criar esses aspectos aqui. Então se eu já disse aqui o igual a zero, na regra seguinte eu não posso repetir ele. Eu preciso entrar com outra regra. Então tem que ser maior que zero a partir daqui. E, agora sim, menor ou igual que o máximo, ou seja, o maior valor que a minha medida possa me retornar, então eu quero aqui um azul. Vou colocar esse azul bem brilhante aqui. Então, assim fica a minha regra, tá? Bem clara, bem explícita, basta eu clicar OK.
E eu vou verificar aqui agora, e eu vou trazer aqui para cima, tá? Para a gente fazer a brincadeira. Notem que nesse momento o que vocês estão vendo é a barra ficou azul. Se eu modifico o meu filtro para janeiro, tá? Eu errei na minha regra. Gente, vamos lá? Vamos refazê-la? Perdão. Então vamos selecionar o nosso visual. Por isso eu digo que a gente tem que prestar muita atenção. Nesse caso aqui não é 0, é 1. Beleza? Então vamos substituir aqui todos os zeros por 1. E clicar OK novamente. Agora sim. Eu estou trabalhando com percentuais, ok? Então, para o Power BI, a gente tem que aplicar aqui aquele entendimento matemático. 96,7% é menor que 1, tá? Por quê? Nós estamos tratando aqui da conversão de um número decimal, um número inteiro, para um número percentual, uma proporção. Perfeito? Então, agora sim, a minha barra está refletindo exatamente aquilo que eu quero mostrar. Eu estou abaixo do 100%, menor que 1, então ela está vermelha, ela está na cor vermelha. Fevereiro, eu volto a atingir, ela muda para azul. Março, volta para o vermelho e assim por diante. Com isso, notem que eu enriqueci um pouco a minha visualização. Eu consigo dar uma percepção um pouco mais ampla. Essa mesma regra de formatação condicional eu poderia aplicar para outros elementos dentro desse mesmo visual. Eu poderia fazer a mesma coisa para a cor da fonte principal, que é o valor do texto explicativo, né? Trazer para cá de novo. O valor de texto explicativo é esse cara que eu estou sinalizando aqui agora, ok? Então notem que eu também poderia aplicar a mesma regra para a cor dessa fonte e eu também poderia aplicar aqui para o rótulo de categoria. O rótulo de categoria é esse elemento aqui, ó, esse elementozinho. Notem que ele também está mostrando aqui para mim a opção de formatação condicional. Além do próprio fundo do elemento que eu já tinha abordado para vocês no começo do vídeo. Então, assim, às vezes a gente vê algumas abordagens simplistas sobre os elementos nativos do Power BI. Tipo, mas ele é muito limitado. Não, ele não é limitado. Ele oferece várias opções. O que a gente precisa ter é um olhar paciente, ok? E um olhar curioso, exploratório, para entender como a gente pode trabalhar e enriquecer essa visualização, ok? Então, essa era a dica desse vídeo. A barra lateral, essa barra de destaque, ela não é um elemento totalmente inútil. Você pode trabalhar a formatação condicional dela e, com isso, garantir que ela vai atender aí diversos aspectos do seu 2023, não tem junho ainda, estou em maio, beleza? Da sua visualização. Um outro ponto que eu quero aproveitar esse vídeo aqui também para deixar para vocês é o seguinte, como eu disse no começo, esse cartão ele tem como característica nativa o alinhamento à esquerda para todos os seus elementos e ele não nos permite, tá, modificar essa característica. Então, há algum tempo atrás, eu deixei uma ideia lá no Power BI IDs, que agora, em virtude das novidades dessa semana, ele também já foi modificado. Agora nós já temos o Fabric Community, ok? Mas é o antigo Power BI IDs, é a mesma coisa, beleza? E aqui é nessa ideia que eu deixei lá. Se você achar que eu tenho razão, se você achar que isso é útil, eu peço o seu apoio. Entra lá, procura essa ideia e dá o seu voto. Eu estou sugerindo que a Microsoft flexibilize, tá, essa opção de alinhamento para cartão de linha múltipla e nos permita centralizar e também alinhar à direita os elementos internos desse visual, tá? Porque isso poderia nos dar mais opções ainda, tá, em relação àquilo que a gente pode fazer com esse elemento, tá? Eu vou deixar o link dessa ideia na descrição do vídeo, tá? E peço, se você gostou dela, me dá o seu apoio, vai lá, faz o seu login e dá o seu voto. Quem sabe no futuro aí a gente não passa a ter
esse recurso também à nossa disposição. Beleza? Então, esse primeiro vídeo era isso, ok? Então, a sugestão é: peguem o relatório de vocês, o mais simples, o mais básico, explorem, ok? Explorem, beleza? Trabalhem esses aspectos, fuçem pelo painel e vejam o que mais vocês podem trabalhar. No próximo vídeo, eu pretendo falar do cartão simples, do cartãozinho comum que nós já estamos acostumados a usar, aquele que aceita apenas um valor. Obrigado se você ficou até aqui. Espero que essa informação seja útil para você no seu dia a dia. Um abraço e até a próxima.